uma edição do Sintoniza Elas na Rádio Aliança. E hoje teremos um bate-papo muito especial, falando de arte, criatividade, desafio e transformando a cultura em resistência. Não é isso, Shirley? É isso aí, ouvintes da Rádio Aliança FM. Sou a Shirley Vieira. Boa tarde a todos. E hoje com a gente aqui, a Luanda. Eu vou ler, porque agora eu tô chique. Eu tenho um negocinho que eu esqueci o nome. Eu adoro esquecer o nome. Uma pranchetinha, assim. É a Luanda, ela nasceu no interior de São Paulo, filha de militante. Oi? Em Araçatuba, desde pequena esteve envolvida pelas causas sociais. E isso te move, Luanda? Essas causas sociais até hoje, né? E com a gente também o Diogo Drosa. Falei em Drosa, assim, porque eu gostei desse sobrenome. Drosa, diferente. Gostei. Diogo Drosa, ator profissional, diretor, roteirista, cursa o 8º período de Direito. Começou a carreira em Maricá, sendo influenciado pela professora Edna. Ela tem uma participação especial aí, né? Depois você conta pra gente. Trabalha como assessor cultural na Secretaria de Educação da cidade de Maricá. Trabalhou. Atualmente é assessor pedagógico na Escola de Formação de Atores Aderbal Freire Filho. Esse é o nosso convidado, Diogo Drosa. Então, gente, fica com a gente, porque hoje teremos bate-papo de presença, né? Importantíssima a presença desses dois aqui. Eles vão dar agora uma boa tarde para nós, nossos queridos ouvintes. Fala aí, Luanda. Boa tarde a todos. Eu fui primeiro agradecer, né, o convite, que foi aí intermediado pelo nosso mestre Cobrinha, para estar aqui com vocês. O Drosa e eu somos estudantes do 8º período de Direito, sempre envolvidos em causas diferentes, né, e relacionado ao que envolve arte, amor, cultura, a nossa raça. Fico muito feliz de estar aqui hoje participando não só da rádio, mas com um projeto muito bacana que nós temos e que está aí movimentando a nossa mente. Do Drosa, então, coitado. Faz parte. Bom, então fala aí, Drosa, pra gente, dá seu boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, junto com todos aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu vim através da Luanda, né, que me chamou aqui para vir fazer parte aqui do programa, para falar um pouco sobre o projeto que a gente está fazendo para o Dia da Consciência Negra. E como ela falou, a gente se conheceu na faculdade, a gente cursa Direito junto. A gente tem projetos diferentes, mas sempre lutando pelas mesmas causas, que é a negritude. É isso, galera. Muito obrigado aí. Que beleza, é isso. Causa importantíssima que temos que estar falando sempre. É necessário, porque para ficar mais ou menos a gente tem que melhorar muito, né? Essa desigualdade social, para ficar mais ou menos. Então a gente está no processo de fazer essa transformação. E tudo começa de um princípio, e aí a gente precisa saber o que movimentou vocês, da onde veio essa ideologia e esse propósito de fazer esse trabalho de arte cênica, né? De produção independente, que a gente imagina que não é uma coisa fácil, né? Fala aí um pouquinho pra gente, Luna, desse projeto. Na verdade, é até engraçado contar, que parece que até uma história absurda, mas como eu já sempre lidei com movimentação afro, tudo, um dia, na van, né, Drosa? A gente conversando, eu falei, cara, e esse dia que eu estou falando é assim, de junho. Não, sim. Estamos falando de pouco tempo, tá? Estamos falando de maio, junho, que nós dois temos esse ímpeto, né? Então, assim, falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para o Dia da Consciência Negra. Eu estou afastada dos movimentos, mas a gente não pode deixar passar batido. Pode. Né? Aí ele falou assim, o quê? Eu falei, ai, Drosa, você é artista, eu só sou uma maluca que quero levar cultura para as pessoas. Ativista, tá, gente? Não, maluca no bom... Maluca eu gostei. Beleza, no bom maluca, sentido, beleza. de que só quero levar para as pessoas, mostrar algo diferente. Então, por que não juntarmos as mesmas vontades, Sim. e fazer os mesmos né? propósitos, e vamos fazer um curta. E assim surgiu a ideia
curta-metragem. Isso porque Que eles se maravilha. conheceram agora em junho. Não, a gente se conheceu em fevereiro, mas Se a juntou ideia em foi em junho. Aí já em junho. rolou, já aconteceu um curta. Um curta, olha foi aí. Se desse é jeito. ano passado, seria longa. Seria. Não, e aí a Luanda já criou aí? o grupo, botou Grupo da Consciência Negra, né? Já foi assim. Olha que legal. Aí Drosa já veio, eu vou começar a pensar no roteiro, a gente me mostrou uma música muito bacana, enfim. Daí foi desencadeando todo esse processo. Eu não sou, repito, artista, só sei fazer a arte de inventar moda. Beleza. Então, nessa questão de eu não sou artista, como a Luana está colocando ali, mas ela é uma ativista, vamos falar com o artista Isso agora. aí. Como foi essa trajetória, esse caminho, essa iniciação, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Tem muita Jesus, coisa para falar. olha. Jesus, Mas vamos falar gente. dessa sua trajetória, como começou, qual foi sua referência? Quando eu nasci em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, fui morar na cidade de Maricá com 5 anos de idade e fui estudar numa escola municipal de Maricá, onde eu conheci uma professora que era a professora Edna. Ela costumava contar histórias para os alunos e depois ela pegava a folha de ofício, dobrava, cortava, grampeava, fazia um livrinho e dava para cada um esse livrinho e falava: agora criem a história de vocês. E eu adorava escrever as historinhas, assim, porque eu ouvia ela contando histórias e eu inventava minhas histórias. E aí, além disso, ela via que a gente estava, tipo, nas férias, sem nenhuma atividade, e ela falava: gente, vamos para a minha igreja, que lá tem a Escola Bíblica de Férias, a EBF. E lá vocês vão tomar sorvete, vão brincar. E aí, que criança não quer tomar Sorvete aí sorvete? já ganhou a criança. E aí a gente ia para a igreja para brincar, tomar sorvete, participar da Escola Bíblica de Férias. E aí surgiu uma peça de Natal. E nessa peça eu fui o anjo Gabriel que anunciou o nascimento de Jesus. E aí depois disso fui na escola participando de todos os movimentos de arte, dança, teatro. E depois eu fui ganhar o mundo para o Rio de Janeiro, estudar teatro, parei no Grupo Nós do Morro durante 9 anos. Que bacana. Na E como é que foi lá a espetáculo. sua experiência no Nós do Morro? O Nós do Morro foi maravilhoso, porque foi o Nós do Morro que me trouxe, além do teatro, de vários professores maravilhosos, assim, e de ver a resistência da galera da comunidade. Foi aonde eu descobri que eu tinha o cabelo black mesmo, porque antes eu alisava o cabelo. Lá eu tive várias Dá muito descobertas. trabalho, esse negócio de alisar cabelo dá muito trabalho. Eu tive muitas descobertas lá. Então lá eu também descobri o cinema, né? Lá eu fui chamado para fazer um teste para um longa-metragem e aí eu comecei também no mundo do cinema, descobri o mundo do roteiro, porque em Maricá antes, influenciado pela professora, eu já escrevia histórias e ganhava concursos de literatura na cidade. Já se destacava ali. Mas aí eu fui entender que a escrita do roteiro é diferente da escrita para o teatro, né? E da historinha básica. E daí, ali no Nós do Morro, eu fui aprendendo mais e mais até que eu voltei para Maricá. Voltando para Maricá, em 2019, eu fui fazer um teste para uma audição que teve a Paixão de Cristo na cidade. E aí eu fui selecionado para o papel de Jesus. Maravilhoso. E aí foi maravilhoso. Aí depois de 2020 veio a pandemia, ia ter, não teve. E aí em 2022 o diretor que dirigiu em Maricá e de Macaé me convidou para fazer Jesus em Macaé. Fiz em 2022, foi um sucesso, que foi onde as pessoas precisavam receber uma palavra de amor, né? Que é o que Cristo vem trazer para a gente, é a palavra de amor. E aí foi o ano de bandeira azul na pandemia. Em 2023, quando eu voltei na cidade, apresentei, estava tudo lindo, maravilhoso, sofri racismo. E aí meu mundo desmoronou, bateu a insegurança. Será que as pessoas não vão me aceitar mesmo no palco? Porque um cara foi na rede social. Mas esse racismo, porque você foi Jesus e você É, é Jesus preto. preto. Exatamente. A pessoa Mexe com a já viu vulnerabilidade Jesus, das gente. pessoas. Não, a pessoa Qual é a cor do não Jesus? está atualizada também, né? Porque sabe, diante nem entende onde Jesus nasceu, né? Porque Exatamente, quero se saber. entendesse, já dava para analisar que ele não é louro de olhos azuis. né? Você que está ouvindo a gente, você sabe qual é a cor de Jesus? Me fala aí pra gente. Porque não tem necessidade disso, Sim. pra que isso? E- É uma arte. E com esse sofrimento que a gente vem passando, racismo estrutural desde criança, isso
me gerou Trava, uma né? insegurança. Eu falei, será que as pessoas não vão me aceitar dessa vez? Será que eu vou subir no palco, vão me vaiar? E aí veio o prefeito, veio o pessoal do movimento negro, pessoas com cartazes na hora do espetáculo, assim, Que legal. falando, ai, nossa, vai ter Jesus preto sim, Vai ter Jesus preto. racismo não, mídia. E aí, no fim, o cara... Isso em Macaé. Isso em Macaé. O espetáculo foi um sucesso, o cara tomou um processo, e daí em 2024 me ligaram falando que eles estavam criando uma lei municipal na cidade para combater o racismo dentro da cidade, que estava acontecendo muito, apesar de já existir uma lei contra o racismo. Né? E aí eles criaram a lei 5.028, Lei Diogo Drosa. Diogo Drosa. Com o Olha meu aí. nome. Adoro cartaz. É muito legal, só abrindo um adendo, entre a história do Diogo, um paralelo distante, né, porque eu sou do interior de São Paulo, mas um paralelo vivido pelos dois. E, na verdade, é um vivido por vários. Sim, Então, nesse momento em que eu nasci ativista, porque eu não lembro na minha vida, na minha história, desde o meu nome, que é Luanda, que já foi escolhido por isso, né? Papai já escolheu Luanda, não foi à toa, que é a capital de Angola, na África. Então, assim, a minha história eu não vejo de outra forma. E eu fui criada no meio do movimento, na verdade, não era um movimento antirracista, porque isso nem se falava na década de 80. Ninguém falava. Era mesmo um movimento de luta, só luta, por conseguir espaços, né? E depois, quando você se depara com situações que são correlatas, então são pessoas todas que vivem o mesmo sentimento. Né? Minha primeira graduação é de Ciências Sociais, na Unesp, interior de São Paulo. E, assim, você viver aquele mundo de pessoas que estão ali lutando por uma mudança, buscando o seu espaço. Né? Então, a história dele, você vê no Rio, a história minha é um paralelo em São Paulo, e que não muda. Não muda. É questão do Brasil, é o que É uma questão, entendeu? O racismo estrutural Estrutural, existente. Que é uma ferida aberta mesmo na nossa sociedade, que machuca, mexe com a nossa vulnerabilidade. E quando as pessoas jogam isso para cima da gente, a gente começa a se questionar. E é por isso que temos que ter, sim, esse movimento aqui, essa voz. E eu queria abrir, gente, dar um salve aqui para os professores, né? Que a gente está no mês de outubro. Sim. E os professores, que eu sou uma também, Exatamente. 30 anos aposentada já, mas para ver que os professores têm, e a maioria tem essa sensibilidade para olhar para os alunos e transformar dor em realização. E isso é maravilhoso, esse é o nosso caminho. Então, assim, salve, um beijo, um abraço para todos os professores, principalmente para a professora Edna, que fez a diferença na vida do nosso amigo aqui, Diogo Drosa. Maravilhoso. Que fez o aqui, Diogo gente. roteirista, encontrar com a diretor. maluca, gostei disso, hein? Já percebeu que o nosso bate-papo aqui vai tremer essa rádio, hein? Doidas. Tá ótimo. Depois que eu estava adolescente, e depois que eu fiquei adolescente lá em Maricá, também teve a Andréia Cunha, foi animadora cultural minha parenta. Da escola do CEP 259, e hoje em dia ela é vereadora da cidade. E ela, ela trazia arte também, ela fez com que eu tivesse continuidade do que a professora Edna influenciou. Então ela também foi muito importante. Eu tenho que agradecer uma professora específica também, que foi a professora da minha filha, a professora Rejane, lá do Tenzin, nem é a professora mais lá, eu acho, que foi... a minha filha teve um problema de identidade, quando criança, de achar que ser preta era feio. E essa professora, eu tive que procurar uma história, eu falei, não pode. Filha da Luanda, não está achando, né, se achando linda, mas porque ela não tinha identidade de princesas pretas na idade dela. Ela tem 19 anos, então ela não tinha essa identidade. Falei, não, a gente tem que procurar um jeito. Essa professora Regina falou, eu vou procurar uma história, e achou, né, de uma menina, a menina bonita do laço de fita, que era a única história, e nós fizemos essa representação para minha filha começar a se achar. Quando ela se viu representada, ela falou, pronto, agora eu me amo. Entendeu? Beleza, gente. Olha isso aí. Nós só precisamos de oportunidade. E é isso que a gente busca, oportunidade. Porque capacidade
a gente encontra. Gente, Né? Que nós estamos aqui, né, gente? Eu sou então, mais salve, clarinha. parabéns para vocês, parabéns para todos nós aqui que estamos para transformar. Então, esse bate-papo é só alegria, né, Shirley? Ó, eu vou falar aqui que eu fico chateada, hein? Porque eu sou mais clarinha e as pessoas pretas ficam falando que eu não sou preta. E as pessoas brancas falam que eu não sou branca, eu sou o quê, gente? Não, mas eu sou o que eu quiser, eu sou preta. Pronto. É preta, sim. Palhaçada, Ela é minha sobrinha, filha da minha irmã. Não, tenho aqui, ó, eu tô revoltada. São né? tonalidades. É, Explica para nós as temos pessoas, são paletas paletas diferentes. Paletas diferentes. É igual perguntar assim, eu quero uma cor da pele, da minha, da sua, qual que você quer? É isso. A Não. minha pele é a cor que eu quiser. Não, assim, a gente como ator, quando tem essa questão de... A pessoa fala, não, mas você não vai poder concorrer ao papel porque você não é preto. Só se o papel for o preto retinto. Mas se for específico, mas se for preto, porque você, vai te chamar para o papel, vai botar, quero uma atriz branca. Se você for lá fazer o teste... Eu não vou, gente. Aí se for na preta, eu não vou chamar. fazer como? Fica Vocês vão ter que complicado. arranjar uma história pra mim. A menina sem cor. Aí, ó. Fica a dica, hein, Ju? Continuando só essa parte depois do racismo que aconteceu em Macaé, no que veio o nome de lei, e daí vieram só coisas boas que Gente, aconteceram na minha vida, né? Que eu sempre fui muito para o Rio para fazer meus trabalhos, para Macaé. Aí, depois de um tempo, eu tive que parar de ir para o Nós do Morro, porque eu fui convidado para ser assessor pedagógico de uma escola de teatro que o Zé de Abreu está começando na cidade, chamada Escola de Formação Teatral Aderbal Freire Filho. E aí eu fui surpreendido Olha que beleza. sendo convidado pelo Zé de Abreu, porque meu currículo foi parar nas mãos dele para ser assessor Maravilhoso. pedagógico do curso dele. E ano passado eu trabalhei com ele, esse ano finalizamos o curso de novo, ano que vem tem mais, e está sendo tudo muito maravilhoso. E nessas produções, assim, eu acho que a gente sempre escreve muito do que a gente vive, né? Os roteiristas, eles escrevem É a muito... chamada escrevivência, né? Exatamente. Isso E aí eu escrevi um curta-metragem também Conceição chamado Evaristo. O Olhar, que também falava sobre o racismo estrutural, que era um menino que saía de uma cidade pequena e ia para uma cidade grande, e ele não entendia, porque ele chegava numa loja para olhar uma televisão e os seguranças olhavam para ele de cara feia, porque ele esbarrava sem querer numa moça e ela olhava para ele com a bolsa apertando no peito. Então eu escrevi esse filme ano passado ele foi exibido no Mica, lá em Maricá, foi dirigido pelo Antônio Molina, que eu fiz questão que fosse um diretor preto, e foi o roteirista que me deu mentoria. Maravilha, gente. Ele é de Cuba, o Antônio Molina, é um roteirista de Cuba e diretor, e foi exibido no Cine Enfio da cidade de Maricá. E aí também, ano passado, eu ganhei o Mica 2024 com o Saci do Espraiado, que é um texto de um amigo meu, mas eu dirigi. E aí esse ano, a Luanda, bora escrever alguma coisa. Aí surgiu o Quilombo. Surgiu o Quilomboá. Quilombo. Gente, Que com toda a força. maravilha, maravilha, O maravilha. grito que atravessa o O tempo. Quilombo. Ah, sim. Quilomboá. Gente, eu acho isso muito bacana. Não, mas eu falo essa questão da minha cor, é verdade. Minhas primas, tá aí, ó. Elas faziam bullying comigo, porque elas falavam que eu era branca, amarela. Ah, a Thaísa tá junto comigo aqui, ó. É minha filha, gente, aquela fofa ali. Elas faziam bullying. Olha que absurdo, minhas primas fazendo bullying. Mas brincadeira à parte. Mas é assim, é importante... Eu falo isso, elas vão ficar chateadas comigo. Ó, tadinhas, ela tá brincando. É importante frisar para todos, todos, qual seja a forma, que as pessoas boas têm que se unir, sabe? Em prol do que acredita. A união do Diogo comigo, das forças, faz com que consigamos lutar pelas minorias. Perfeito, Né? perfeito. Não tem outra forma. Não tem como ser sozinho. Entendeu? Não tem como, eu vou fazer sozinho. Não tem. Então, o princípio, o racismo estrutural existe, persiste, mas a gente está ali. A gente está firme, resistente. Entendeu? Fomos, por muitas vezes, somos resilientes. Engolimos o sapo numa situação, mas
surgimos com uma resposta. Isso aí, no conteúdo. Evarista, você falou da Evarista, ela foi Conceição homenageada. Evarista, né? Conceição Evarista foi homenageada na FLIM Maricá Sim, ó. esse ano, né? Ela foi o tema da FLIM. Nós tivemos várias pessoas lá. Teve uma roda de conversa com o MV Bill, com uma galera muito boa, de você levar filhos, que os meus filhos, minha filha é ativista também, meu filho também assumiram a identidade preta, e ver MV Bill. MV Bill para minha filha, que tem 14, 19 anos, meu filho 16, nem sabia quem é direito, só já tinha ouvido música. Nem sabia. Né? Então, isso é importante. Os pais levarem os filhos a conhecerem suas raízes, suas origens, entendeu? Isso, eu até esqueço para você não chamar a ancestralidade e ler sobre o assunto. Perfeito. Porque a leitura, ela modifica, é o que modifica a vida da gente. Se a pessoa fala assim, não leiam, né? Erga a bandeira, mas minha filha um dia falou assim, eu amo Nelson Mandela. Eu falei, você já leu Nelson Mandela? Não, eu falei, está lá o livro. Ela pegou o livro desse tamanho e foi ler o Nelson Mandela. Maravilha, Luanda. Esse papo está extraordinário, né, gente? Mas você comentou sobre as forças, né? A união realmente faz a força e a gente precisa ter essa união, a gente precisa se unir para fazer a coisa acontecer. E isso vocês fizeram com essa produção do Quilomboá. Maravilhoso. Fala um pouquinho das forças que se integraram ali para fazer parte. A Luanda, o Diogo e quem mais faz parte desse projeto maravilhoso? Pode falar o nome dos nossos amigos aí. Diogo, na parte de artes, ele conhece todo mundo. Que acontece? Nós temos um amigo meu que veio do Rio, que é ator também, já fez série, enfim, filmes, que é o Rodrigo Ramos, também um excelente ator, um grande amigo do coração, o Mestre Cobrinha, que veio para agregar no nosso grupo. O grupo de produção e artístico completo é todo com o Diogo. Eu que faço parte, sou a social media, como diz o Diogo, isso é chique, né? Social media, a gente também tem uma social chique, media, né? Eu sou a promoter. Eu costumo dizer que é a promoter. Divulgo, levo a imagem do trabalho e levo a voz do trabalho junto com o Diogo, mas sempre tentando trazer o meu jeito, né, ao meu povo que eu digo assim, cliente, amigo, já cliente minha que viu meu status e falou assim, Luanda, eu quero estar na estreia. Você entendeu? Então isso eu também, vocês vão convidar a gente? Claro, já estão convidados. Eu não sou oferecida, mas entendeu? E o Diogo pode falar do restante da galera da arte aí. Então, a gente tem na direção comigo, temos o Ricardo de Souza, que foi o mesmo diretor do Saci do Espraiado do ano passado, que a gente ganhamos o Mica 2024 como melhor filme. Tem o Hugo Martins, que é o nosso diretor de produção, a Emanuele Rodrigues, que é a nossa AD, Daniel Matarazzo também é o nosso AD, temos Iago Rocha, a Camila Kelly, preparadora de elenco, o Incane, que foi para Cuba estudar cinema, voltou. Que elenco maravilhoso. E ele tá fazendo a parte, tá trabalhando como continuista, a Maiara Neves, Michel Monteiro, Lili Araújo, Amanda Luiz, Erivaldo, Rosa Bandeira, Elisa Cesana, Daio Marins, Federico Passini, Rafael Bocaneira, nosso diretor de fotografia, Malu Melo, que cuida do som, a Luanda Morgado e muita gente ainda. É isso aí. Que beleza, a equipe é grande. A equipe é muito grande. Mas todo mundo, vocês fazem o quê? Você é o roteirista, você é ator, você vai atuar também, você vai dirigir, tudo. Vai tudo. Então, eu comecei com a ideia, junto que a Luanda falou, para escrever alguma coisa, e eu dentro da van, a gente conversou dentro da van, aí ela ficava, Diogo, e aí, vai escrever alguma coisa não? Eu falei, calma, eu estou dando assistência lá no curso do Zé, a gente vai ter um espetáculo. E aí um dia eu estava na van, me veio a ideia, eu comecei a escrever no caderno, para passar. Mandou a foto para mim. Ele só pega a van para Não, ele escreveu a van, é nosso momento fonte inspirador. Isso aí, nossa fonte inspiradora é na van. E aí, que espetáculo. Eu escrevi o roteiro, e aí falei, vou assumir a direção, e automaticamente comecei a cuidar da produção executiva,
E aí eu tinha colocado um ator para fazer o personagem do Zumba, mas aí acabou que o ator não ia poder fazer, e aí nessa altura do campeonato eu falei, eu sou ator, eu vou assumir também. Olha, gente, É isso só aí. nessa parte, escritor, É nosso produtor, eu falei que ele faz o cara. diretor, ator, É o e cara. por aí vai, né? Você, É o Inspirador. que quer escrever, é só pegar uma Muito van. bacana. Isso aí, gente. fonte inspiradora. Fonte A inspiradora, van. Não, eu comecei a, tipo, como é que eu vou arrumar esse dinheiro? Tipo, a gente Isso fez, daí a que gente É a fez parte um do orçamento. desafio, né, gente? A gente Estamos não tem nessa, como estamos descobrir nessa. isso. E aí eu comecei a bater na porta de um, de outro, e ninguém até agora me deu dinheiro. Nós estamos assim, numa fase, porque assim, está tendo uma dedicação muito grande de todos, do grupo, para que aconteça. E vai acontecer, na verdade, porque Deus é maior e nós temos fé. Então vai acontecer. E várias pessoas estão se doando, acreditando que vai acontecer. Então, independente de dinheiro, não vai acontecer, porque as pessoas já se doaram. Mas ninguém vive de luz. As pessoas não vivem de luz. E tem uma estrutura muito grande. A alimentação, né, Diogo? Não, então, por enquanto A gente não vive de luz, não, Por mas a enquanto, gente um entende amigo que meu vai. que conheceu o projeto falou assim, cara, eu vou dar R$1.000. A gente Sim, tem R$1.000 na conta. Vocês têm uma caixinha Mas já eu tô batendo montada. nos mercados. Faz rifa, eu tô, gente, eu tô rifa. eu tô esperando. Tem uma a vaquinha gente vai virtual. gravar agora, dia Vaquinha 25 e virtual, 26. Só que eu cheguei pra galera e falei, gente, eu vou conseguir o transporte, eu vou conseguir a alimentação e conseguir combustível pra gente que vai trazer a câmera do Rio. Vou conseguir arrumar isso pra vocês. Não importa, eu vou arrumar Isso é para isso. começar os ensaios ou você já começou? Ah, não, pra gravações. gente já gravar. Já, A partir da semana que vem a gente, começa. a gente já está na Isso é muito pré-produção chique. há um Semana que tempo vem atrás. começa. Maravilha, gente, que maravilha. O pessoal que está envolvido, eles viram o roteiro, viram a história e falaram, cara, eu acredito muito nesse roteiro. Eu quero estar participando É disso. isso. Se tiver dinheiro, você paga a gente, mas se não tiver, a gente já sabe que não tem. E a gente vai pegar e vai botar para festival depois, vai exibir no Dia da Consciência Negra e depois vai botar para festival. Então, Gente, a consciência Depois eu vou negra- mandar até para vocês o link da vaquinha. Claro. Tem uma vaquinha virtual para vocês colocarem o pessoal, né, no canal. Eu deveria ter mandado já. Mas a gente acaba esquecendo. Mas porque, infelizmente, incentivar a arte no nosso país é complicado. Sim. na Então, verdade, a vaquinha virtual já expirou. a gente vai ter que- não entrou. vamos ter que fazer outra. A gente faz tá só outra. com Pix mesmo, Pix mesmo, colaborativo. para colaborativo. Por quê? Porque, assim, o Diogo, além da alimentação, por exemplo, o Rodrigo vem do Rio, vai ficar na minha casa, claro, não tem problema, está cada um acomodando como pode, né? Carros, né, Diogo, que eles estão vendo para poder conseguir, para carregar o pessoal do elenco. A preocupação é com o pessoal do elenco e a produção, né? E tem criança, né? Então, tem adulto e calor. Então, água, coisas mínimas, básicas que fazem a para fazer a coisa diferença. acontecer. Mas o Quilomboá, a gente tem um título, Quilomboá. Quilomboá. Porque O grito que É o grito. atravessa o É porque tempo. o A dá aquela Mas sensação o de que- grito, né? Não, Liberdade, a né? logline é o grito que atravessa o tempo, mas a história são duas vidas, dois séculos de distância, mas uma mesma e contínua luta pela liberdade. Porque Quilomboá, eu faço uma analogia ao quilombo do século XVII, onde tem o zumbi criança, que ele tem o contato com uma filha do senhor de engenho, ele foge do quilombo, ele vai se aventurar na mata e acaba encontrando a filha do senhor de engenho e cria uma amizade. E quando é descoberto, o quilombo dele sofre uma ameaça de ser descoberto e eles precisam ir embora. E nisso, no século XXI, eu mostro o quilombo do século XXI, que são as favelas. E aí, nessa história, tem o Zumba e a Soraya, que o Zumba é um estudante de direito que ele está se formando para poder ajudar o povo da comunidade dele, para lutar pelas causas da comunidade dele. Então, assim, ele às vezes voltando da faculdade, no meio do tiroteio, ele já saca o celular e faz uma live e a mãe dele fica para morrer. Como você faz isso? Você pode ser a próxima vítima, mas ele está ali resistindo.
E o importante assim, do quilomboá, que a gente mostra a resistência do século XVII dos quilombos e a resistência do século XXI dos quilombos, que são as favelas, sem mostrar a violência, porque a gente já está vendo muito isso. A gente mostra o quê? Os capitães do mato, a gente mostra as botas e já dá a entender que eles vão invadir. A polícia na comunidade é só a bota da polícia. Na gravação a gente está com a ideia de fazer isso. Só mostrar a bota, barulho de tiro. A gente não quer mostrar, a polícia atirou, uma poça de sangue. Não tem. Adorei essa proposta. Não tem nada disso, porque o público já vai entender. Isso a gente já vê no telejornal, né? Já chega, né? Chega. Sim, é uma maneira diferenciada de dar o recado, através da arte, mostrar o recado, mas de forma leve. Eu consigo perceber isso e vocês, né? Mas vocês estão realmente de parabéns, porque Obrigada. vai dar super certo. Nessa tentativa de conseguir verba e tal, vocês recorreram à parte política? Tem respostas em aberto. Sim. Assim, tem um órgão da prefeitura que geralmente ele financia projetos de filmes culturais, que é o ICETIM. E aí o ICETIM, assim, a nossa grande esperança de ter uma grana para pagar a galera é receber essa verba do orçamento do ICETIM. A gente já tem a planilha, já passou tudo para eles, a gente está muito profissional nessa parte. Nossa, que bacana. Tá tudo bem cuidado. Está muito profissional nessa Sim. Gostei disso. Tanto na organização da gravação, da organização do roteiro, até essa parte burocrática. Cenografia também, como é que está essa área de a parte cenografia, o espaço? De cenografia, a gente foi até uma fazenda da cidade, que é uma Maricá fazenda é uma dádiva, né, gente? Maricá é uma dádiva. Mandamos lá um ofício e aí eles liberaram para a gente fazer a visita técnica e já agendamos. Opa, vai ser aqui. A parte do quilombo, o que mais remete aos quilombos do século XVII são as aldeias indígenas de lá de Maricá. E a gente foi na aldeia indígena Mata Verde Bonita, de São José. E aí a gente olhou que ainda tem umas casas que elas são feitas de argila, barro, eu acho. Chamado pau a pique, né, antigamente? E palha. É tipo barro e palha mesmo, sabe? E tem mato, então é um lugar ideal para ser o quilombo. As árvores que a gente quer. Quase uma mata. Não, é uma mata nativa. Você vê que ainda tem pouco ali. A mão do homem, né? Então vai poder usar aquele espaço. E Maricá tem muito isso, né? Maricá é uma dádiva em relação a cenário, né? Quando se fala em cenário, Maricá você tem qualquer cenário, tanto que várias novelas, né? Vários filmes já foram gravados em Maricá do cinema brasileiro, enfim. Por isso. Então, isso não é um problema, uma grande dificuldade. Graças a Deus e graças à equipe que está em volta desse trabalho e dessa visão, né? Cada um com um olhar mais delicado, sensível. Isso está fluindo legal. E está indo muito bom saber, bacana. né? Diante de tantos vocês estão em Maricá. Isso já é Estamos em Maricá. Casei em Maricá. Não precisa sair de... É isso que me fala muito aqui. A gente não precisa ir para outra cidade, a gente não precisa ir para o outro lado da poça. Isso. Igual as pessoas falam, para poder fazer arte. E a cena da comunidade, da favela. Caraca, como é que a gente vai gravar isso? Vai ter que pedir autorização aonde existe comunidade mesmo, aonde ainda existe tráfico dentro da cidade, o que vai ter que fazer? Aí temos o Obá, que é um babalaô da cidade, que ele vai fazer o babalaô no filme, grande Obá. Ele falou, Diogo, tem o Morro do Amor. Eu falei, caraca, perto onde eu moro. Só que você olhando... Morro do Amor. Você olhando visivelmente, não é uma favela. Mas aí eu falei, verdade, Obá. Comecei a entrar nos becos. Imprime a favela que eu quero. Eu não preciso mostrar que as casas são melhores assim. Eu preciso mostrar que as tem vielas, as vielas, que é o que remete, né, às favelas. E aí falamos com o pessoal da Associação de Moradores, eles falaram, coloca as crianças na capoeira também, porque a gente aqui tem um projeto de capoeira, a gente falou, vamos fechar tudo. Capoeira e aí, já mexeu com aí a gente já está correndo atrás de alvará para a liberação das crianças, porque quando se trata de criança no set, tem que ir na vara da infância e da juventude
e pedir autorização, a liberação para gravar com aquelas crianças, porque senão você toma uma multa absurda. Então tudo foi se encaixando muito bem. Quando eu fui ver, tinha pessoas assim que às vezes eu estava conversando, falava do projeto, cara, eu também trabalho com cinema, aí tem um cara muito bom que ele trabalhou para Netflix, trabalhou para não sei aonde. Tudo em Maricá. Quando eu comecei a ver, tudo em Maricá. Quando eu comecei a ver, tem uma galera muito potente no projeto porque está acreditando. Isso é porque viu que o projeto é bom. Que benção. Falou, Diogo, o projeto é bom, a gente está com você, não se preocupa ainda. Pode correr atrás do dinheiro, mas vamos correr, bora fazer logo isso. Falei, bora, é assim que eu gosto, porque impossível é uma palavra que eu desconheço. Eu costumo dizer que impossível é uma palavra grande que gente pequena tenta usar para te oprimir. É isso, Gostei. gente. Maravilha, maravilha, maravilha. Que programa extraordinário. Tô nessa, vou lá assistir. Super empolgada. Né, Luanda, fala aí um pouquinho pra gente. A Como gente que vai você lá tá ver convidando essas pessoas para participar. Então, o que acontece? Você, né, mídia. Agora nós reativamos a rede social, né, que Diogo já tinha da produtora dele. Então, nós estamos agora colocando todo o nosso material aos poucos, até porque vai ter material até para depois, para apresentar até para o festival, né? Então, assim, nós temos já bastante material em relação ao cenário, né, aonde vai ser gravado, as primeiras cenas, tudo. Mas agora vai começar as gravações, dia 25 e 26, né, Diogo? As gravações vão ser a partir da semana que vem. Aí nós vamos ter mais material e ali mesmo nós vamos estar fazendo os convites. A proposta é no dia 20 de novembro ser apresentado no Cine em Fio. Há quanto tempo? Olha, ser sincero, se bombar, a gente apresenta dia 20, apresenta dia 21, a gente apresenta dia 29, a gente toma conta do Cine em Fio. Olha a energia. A ideia é repetir, É né? isso. Que tenhamos 3 sessões, porque é um curta. Então dá para as pessoas assistirem. Não assistir agora, a gente colocar, né? Vamos colocar de manhã, de tarde, de noite, é um feriado. Né? Então, assim, a ideia é que ele retorne depois e que as pessoas, quem não viu, veja. E, claro, a divulgação será feita pelo Instagram, né? Não só o Instagram nosso, né? Mas já pode falar seu arroba do Instagram. Já vou falar aqui o nosso arroba aí. Depois fala de Bonitinho, fala de novo. Manda para vocês ficarem falando para a gente o que é bom, né? Então, assim, vai ser feito pelo nosso Instagram. Tem um de cada um da equipe, dos atores, né? O meu profissional. Conto com vocês também para estar compartilhando com a gente, que a união literalmente faz a força. E vocês contem conosco para estar compartilhando nas nossas redes também o trabalho de vocês, da rádio, certo? Que é uma rádio comunitária. Exatamente. E, além disso, a proposta é criar um perfil de convites de confirmação, que eu pensei. Tá? Por que esse convite? Porque nós temos que selecionar algumas pessoas também que vão estar das figuras da cidade, que a gente tem que fazer uns convites particulares para verem no trabalho. Mas as outras pessoas também terem um QR Code, sabe? Para ter um acesso, para poder ver, porque a pessoa vai ter acesso, de repente, não sei nem se o Diogo pensou nisso, mas a gente tem um make-offzinho. Mas deixa eu te Nem sei falar se ele um pensou nisso. adendo. Make-offzinho, eles estão Resolvendo já a reunião aqui do Adorando. Lá dentro, Resolvendo aqui. lá na cidade, o Cine em Fio, ele é um cinema público da Sim, cidade. sim, Em sim. Maricá, a gente tem Isso. ônibus de graça, Isso, tudo- o cinema é de isso. graça, Lá tem ônibus o e cinema de teatro, graça. nada pode Sim. ser cobrado. Isso. E até a bicicleta, né, que é aquela bicicleta do Itaú no Rio de Janeiro, lá é a É de bicicleta graça, vermelhinha, que é é. de graça. Você vai lá, cadastra, E tira é ela. de graça. Então, o Cinema em Fio, ele tem um sistema de Isso, bilheteria, de bilheteria. que quando anunciado, assim, quando eles reservam para as autoridades, eles já reservam isso Isso. e não deixam disponível. Ah, ótimo. Então a galera entra no site, faz Isso, o é verdade, cadastro, tem isso compra também. o ingresso, compra virtualmente, mas É como se fosse um QR zero. Code, você já tipo um Google vamos Forms, fazer isso, né? Que você já coloca Mas- ali teu nome, blá, 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 blá. Mas essa exibição ela vai ser junta Vai com ser um junto. evento, com Com eventos evento que de- vão acontecer lá no Dia da Consciência Negra. Porque eu fui lá, falei com o secretário de Cultura, eu falei, Sadia, a gente quer apresentar, a gente não quer só o espaço Isso. pra gente, porque é um curta-metragem de 10 que pode ir a 15 minutos. Então, isso que eu ia é, perguntar agora. O tempo desse o curta-metragem está especulado para 10 minutos, mas pode ultrapassar para 12, no máximo 15 minutos, porque é para depois a gente rodar festival também.
tá dentro. Dá para ver de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É por isso que eu falei, é algo que possa ser repetido depois, entendeu? Né? No dia 20, talvez, como terão outros eventos, a gente não consiga fazer tantas sessões, mas pode ser que retorne. Mas esse projeto de vocês, o curta, vocês não pensam em colocar no palco? O curta-metragem E no pro teatro? No teatro não, ainda Não. não pensei. Porque o custo, até porque porque o custo, você comentou comigo que fica bem mais caro, né? Sim, Ju? é. Assim, eu sou ator que venho do teatro, sou raiz do teatro. Já fiz muito teatro e faço até hoje teatro na minha vida. Mas o teatro, ele não daria. Limita muito, né? Eu ficaria limitado para fazer. Sim. Tipo, o curta a gente vai lá, vai fazer, vai gravar e vai exibir. O teatro, as pessoas precisam ganhar seu dinheiro e muitas das vezes a gente precisa depender de edital. Se a gente vai atrás de um patrocínio, tem que ser muito certo esse patrocínio, porque a galera vai se montagem de disponibilizar para cenário, o ensaio e chega lá no ensaio não tem uma alimentação. A galera, tipo, todo dia ensaiando. Tem o mais, tempo que fica, é o dia muito mais inteiro, tempo do que o cinema para se levantar. Eu perguntei porque eu tô achando tão bacana e o teatro é tão legal. Imagina, 1 hora vocês vendo tudo isso que vocês estão falando, colocar em 10 minutos em 1 hora. Mas Mas já deu uma boa da ideia produção, ali. Eu vou pensar em E pronto, adaptar ó, 2026. Porque Vou vai ficar pensar. muito bom, porque é um assunto muito legal. E tem que ir para o mundo. O teatro faz com que vocês vá para a cidade pequena. Nós tivemos aqui o Ivan, que ele estava falando sobre isso, que ele foi para uma cidade pequena, que ele pensou que não ia ser legal, né? Que eles não iriam ter uma aceitação bacana. Ter E sucesso, aconteceu o e foi. contrário. Porque Foi às vezes a gente abraçado, vai né? para um lugar pequeno que não tem muita cultura, e vocês levar para esses lugares, eu acho que pensa nisso. Vai ser bacana sim. também. Eu acho que é uma ideia muito boa, assim, porque agora É pensando, bacana, né? porque de repente É. falta a oportunidade mesmo de estar assistindo esse tipo de produção. Vai que pra é bacana, praça. uma boa história. Não tem teatro, uma boa vai pra produção. praça. Nossa, muito legal. é verdade. Assim, é até bom você falar isso porque tipo Cenas pequenas, vai fazendo esquetezinho, apresenta na praça. eu tenho um texto que na época eu já fiz na escola que se chama A Criança e o Tempo. É um texto que foi uma inspiração de uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. E aí eu já montei na escola, porque quando eu comecei a entender de teatro, eu escrevia as peças e montava com a galera para apresentar para a Isso aí. turma. E aí hoje em dia eu peguei essa peça e estou começando a roteirizar ela para o cinema, para virar um curta-metragem. Então, boa São ideia 10 de fazer ao minutos. contrário com o São bloco. 10 minutos. Mas no teatro Pega 3 tem minutos, mais. 5, vai para uma praça e faz. Vai ser bacana também. É resiliência pura. Sim. Você ir para a praça, mostrar para as pessoas a cultura. Porque muitas pessoas não têm porque não pode, não tem porque não conhece, não tem porque tem acesso. Mesmo acesso. Você chega numa praça e começa a falar alto, gritar essa voz assim, Sim, vai pro mundo. vai pro mundo. Você ficar falando assim, eu fico com a cabeça cheia de ideias. Eu gosto disso. Só não sentei ainda na van para começar a escrever, mas eu vou começar a pensar nessa possibilidade agora. Pegar uma van, pegar uma canetinha, vai. Não, às vezes Vai que cola. Às vezes você está no ônibus assim, olhando para a janela, tem que ter um caderninho, porque do nada vem uma ideia e você fala, caraca, Sim. seria legal isso. Aí você, depois eu vou anotar. Não Não vai, não, depois porque- anotar não. Ele some, às Porque, vezes de volta. porque Tem que ser na hora. não fica na cabeça. Tem Porque que você ser está ali na falando hora. sobre isso, a questão do dinheiro é muito importante, porque faz muita falta. Só que eu lembrei, quando eu fazia teatro, fiz com o Carrique Vieira, a gente fazia muito esquete em faculdade, a gente fez muito no universo. E então a gente chegava na praça da faculdade, lógico que tinha autorização da faculdade, e começava a fazer do nada, assim, e o pessoal parava e via o que a gente estava fazendo. Levei vários tapas na cara, inclusive, quando eu fiz, mas foi maravilhoso. E você fazendo isso na faculdade, você fazendo isso na escola, na rua, você vai estar chamando o povo para ver a cultura. Você está levando a cultura para quem não tem acesso. E a recompensa, que é o aplauso, vai ser certo, porque as pessoas gostam. E alguém vai te Gostam do que é ver. bonito, Hoje em dia a né? internet está aí para isso também. Lógico que tem coisas ruins, mas viraliza, acabou. Verdade. Tenta. Depois você vai me falar, eu vou te seguir agora, eu vou ver, eu falo lá. Vai É, dar Vai pra praça. O meu Instagram é @DiogoDrosa
underline. Gente, Diogo Drosa. Drosa com S. E o Instagram da produtora é @elenco invisível produtora normal. Eu tenho o Instagram do Elenco Invisível, mas só que ele foi hackeado, ainda estou tentando recuperar. Mas ele tem outros trabalhos anteriores que eu já fiz, que é um Instagram que eu produzo, né, os meus trabalhos teatrais. E isso é legal que a gente vê que tem pessoas que já estão no teatro há muito tempo, que faz muito trabalho e não é famoso. E acontece, a gente não precisa ter um famoso para poder fazer teatro. Até porque para poder fazer cultura. Tem que começar, né? Tem ter que começar. início. E aí, quando tem grupos que se abraçam e cria aquela força... Tem um roteirista, uma maluca, dá tudo certo, gente. Hoje em dia eu costumo dizer que eu já bati na porta, já abriram a porta para mim e falaram assim, só espera um instantinho que você já vai entrar, porque assim, cada desafio, que assim, ano retrasado eu acho, eu fiz uma participação na novela Travessia, que para mim foi muito gratificante. Eu contracenei com o Nando Cunha no bar Encanto da Vila, foi muito legal. E vira e mexe, vem testes para mim, assim, já fiz muito testes para Netflix, aí chego na final e não pego. Mas eu falo, nossa, disputei com o famoso. Legal. A possibilidade Pô, existiu. Né? Sinal, cheguei na final, sinal que eu já tô chegando lá. Chegando. Aí, esses dias agora, esse mês passado agora, eu recebi um e-mail sendo convidado para fazer um teste para uma série que eu acho que era da Netflix, se eu não me engano, mas eles queriam que eu assinasse o termo de confidencialidade para me passar mais informações. Tensa. Mas só que eles queriam inglês fluente. Eu tinha tudo a ver com o personagem, mas eu não tenho inglês fluente. Eu fiz cultura inglesa até o 3º módulo. Eu era bolsista, podia ter feito até o final, mas só que minha realidade é muito diferente. Eu precisei trabalhar em 2 empregos para pagar aluguel, porque a minha mãe e meu pai não são ricos, então eu ajudo eles mais do que eles me ajudam, né? É a realidade dos nossos. Mas né? eu vou buscar estudar inglês aí para aprofundar e aprender melhor mesmo, para estar preparado para essas oportunidades. Vai pra praça. Bacana. Vai mesmo. Nesse seu processo, nesse seu caminhar, a gente percebeu que teve muitos desafios aí. Tem algum fato, alguma história que aconteceu com você ou com alguém ao seu lado, assim, que chamou muita atenção, que foi bacana, foi desafiador? Uma historinha, assim, dentro dos bastidores ali. Assim, que você diz como... Algo inesperado, que acontece... Porque, Dentro assim, da cena? Dentro da cena, assim. Ou nos testes. Nos testes. As curiosidades. Imagina você Os contracionando o Nando bastidores. Cunha. Isso aí que eu ia falar. Você falou que vira e volta você está na Globo, tá, né? Não, Contracenando com pessoas famosas, né? Então a gente imagina o que acontece nesses lugares. Conta pra gente. Assim, vou contar uma coisa que já aconteceu dentro do teatro. Eu fazia um espetáculo com o filho da Cissa Guimarães, o João Velho. Ele dirigia o espetáculo, ele dirige até hoje o espetáculo, Eles Não Usam Black Tie. E aí eu fazia o Otávio, o pai, né, o protagonista, o greveiro, lá, o líder sindicalista. E daí a gente na cena, a casa é um barraco de madeira, tinham velas e daqui a pouco eu tô vendo o público olhando para trás, começou a pegar fogo, né? São fatos. E aí, eu já olhei pro fogo, olhei para a garrafa de água que tinha dentro da casa, e aí o menino que fazia meu filho já foi correndo, aí eu parei assim do lado dele e falei, deixa eu quieto para ele. Não, eu comecei a derramar água. Casa de madeira é assim mesmo. Gente, isso vira parte da cena. Aí apaguei o fogo. Mas depois a gente foi proibido de botar vela. Mas o que me surpreendeu na Globo, assim, quando eu cheguei para gravar a Travessia, foi que assim, eu fui pego de carrinho, né? Lá na entrada já tinha um carrinho me esperando. Chique Quando demais. eu chego no meu camarim era o mesmo que o Chay Suede, que o Raul Gazola, o Nando Cunha e mais outra galera que já eram fixos da novela. De carrinho sentado na janelinha, né? Aberta, mas eu sentei Já na chega janela pros do top, já carro. sentado na E janelinha. aí eu cheguei lá, olhei, falei com eles, e aí, tudo bem, tal, meio tímido, aí o Nando Cunha já veio conversando, e aí, cara, tudo bem? Tá, e aí, você faz teatro, você veio do cinema? Eu, não, pô, eu sou do Nós do Morro, tava em cartaz com Eles Não Usam Black Tie, o Lauro Macedo me assistiu lá,
e falou para eu atualizar meu cadastro na Globo. Eu atualizei meu cadastro e aí me chamaram para fazer essa participação. Aí ele, pô, essa daí é a primeira de muitas, é assim que se começa. E aí a galera, tipo, me deixou muito à vontade. Sim. E eu não teve nada daquilo que... Porque tipo, todo mundo tem um começo, né? Eles vão nossa, entender. vou chegar Tem lá, medo, né? eles vão me friozinho, destratar né? que nada. Até a produção, eu ia pegar água ali, a menina, o que você quer? Eu falei, não, eu quero lá pegar uma água. Não, fica aqui que eu vou pegar. Não vou, pode deixar que eu vou lá pegar. Né? Pegava uma... Eu sei fazer isso. Tá bom, então pega uma água, traz um refrigerante, Muito solícito. um chazinho. O Nando Cunha, ele foi muito generoso comigo na cena, que o meu personagem ele não tinha nome, ele era um cliente que ele virava e falava, olha que bom que você voltou. Gente, tem nome. E aí ele virou e falou, qual é o nome do seu pai? Ele falou assim, seu personagem não tem nome? Aí eu falei, não tem nome não, é um cliente. Ele falou, não, qual é o nome do seu pai? Eu falei, Geraldo. Ele, Geraldo. É o nome. E aí ele me chamou, começou a ensaiar, os diretores deram liberdade para ele, e aí quando eu surgia na cena, ele, Geraldo, que bom que você voltou. E aí para tirar da cabeça da minha família que eu não ia voltar mais para a novela, que era só uma participação. Só o Geraldo. Porque, não, mas falou seu nome, foi chamou de Geraldo e falou que bom que você voltou, que estava com saudade de você. Aí eu falei, não, o Nando Cunha que foi um fofo, um generoso, muito generoso comigo. Mas Então, está atualizado? Seu cadastro lá na Globo? eu atualizei esse ano, mas o Lauro Macedo já me mandou para eu atualizar. Já era para ter mandado, mas eu estou atarefado com o Quilomboá, mas eu vou mandar. Agora vai precisar de uma assessora. Eu já estou aqui. Aí, ó. A assessora já existe. Isso que eu já. ia perguntar, Luanda. Eu já tô- Com essa inspiração do lado, nos Diogo, envolve. Rodrigo Ramos já é meu cliente. Diogo, eu já tô dentro. já Aí, tá. gente. São artistas Contratando lindos, artista. amigos e artistas. Bom, que não tem problema. Pronto, já resolveu. A assessora vai estar Tem aqui. uma coisa fantástica que aconteceu na minha vida também que eu não contei para vocês, que lá no Nós do Morro, meu primeiro longa-metragem que eu participei como ator, eu atuei junto do ator Babu Santana, né? Babu Santana. E o Babu Santana virou meu amigo. E aí, até hoje ele é meu amigo e um dia na casa dele eu estava falando com ele, Babu, eu tenho uma série que ela é assim, sabe? E ele falou, cara, posso escrever com você? Eu falei, pode. Então a gente... Parceria, Sentou na van. gente. A gente desenvolve até hoje, já está bem finalizada uma série Vai ter que chamada voltar aqui para falar. Clique na Mente, Um Viado no Pedaço, o nome Ih, da gente, série. diferente. Porque é uma série muito boa, que ela fala sobre a intolerância, sobre o preconceito, mas de uma forma cômica, mas de uma forma que bota para todo Consciente mundo se também. ligar que todos somos seres humanos. E a série, a gente já passou pelo Nicho 54, que é um laboratório de São Paulo, que a gente teve mentoria de pessoas da Netflix, pessoas da Globoplay, e que falou que a nossa série é muito comercial. Você vai lá e a gente vai falar assim, vem aqui. Antes, fala assim, antes, Ih, meu amigo. bem da nossa exclusiva, né? E a gente está desenvolvendo até hoje a série e está indo muito bem. Eu vou assim. fazer igual a sua família. Ia lá, meu amigo, gente. O que acontece? Como eu te disse, das pessoas se aproximarem, as pessoas boas se aproximam por causa disso, porque o Diogo é uma pessoa que tem essa intensidade, né? Tem hora que eu até falo, amigo, segura um pouco a tua onda, porque ele é muito intenso. E olha que eu sou intensa. Olha que eu sou intensa. Diogo não é igual ele falou, impossível não existe para ele Mas mesmo. isso é bom, isso é bom. E Ele ele é aprendeu ousado, isso. né? A ousadia transforma. Alguém tem que ser um pouco Nós mais. tínhamos Alguém tem que ser um pouco mais realista, só um pouquinho racional. Fala, amigo, calma, amigo, olha só. Relaxa um pouco, você vai infartar. Sabe? Quando você fica naquela coisa assim. É o equilíbrio calma. aqui, né, então. Eu sou uma libriana, então o libriano ele se dá bem com todos os mundos, ele vai levando todo Você é mundo. meu oposto complementar, que eu sou ariano. Né? Exatamente, é o oposto complementar. Então, o libriano se dá bem com todo mundo, gente. Todo mundo ama um libriano. gente. É o melhor signo que tem. A gente se dá bem com todo mundo tranquilinho. Só que assim, quando a gente estoura também sai de baixo. Só que assim, os bons se atraem. Sim. Né? E o Diogo é uma pessoa muito boa. Independente de... Não é porque eu estou na frente dele, não. Isso daí eu falo pelas costas. Vira de costas. Ele é uma pessoa muito boa, tão boa ao ponto de que você tem que dar um freio nele, porque senão ele perde o caminho, né? Porque as pessoas Se abusam. joga de mar, né? As pessoas Se joga de abusam. cabeça e Então, a nossa identidade de amizade, que surgiu independente disso, mas oficialmente, quando a gente conversou mesmo, foi quando ele foi fazer o Jesus Cristo esse ano, não foi? Que você me convidou lá em Macaé, que ele foi fazer, e a gente começou a conversar um pouquinho antes daquilo, que a gente começou a conversar mesmo.
Nós fazíamos uma disciplina juntos. E eu achei aquilo lindo, dele correr atrás do dele, a história dele, né? Porque todo mundo tem a sua, né? Todo mundo tem a sua história, mas a dele, se identificar tanto com a minha... mostra ali a Paixão de Cristo dele depois, né? Lindo. Então, a história dele se identificar tanto com a minha, entendeu? O carinho que ele tem por mim, porque o Diogo, ele respeita a mim como se fosse mãe dele, assim mesmo, sabe? Me trata com o maior respeito. Então, assim... Ó que não. Não tenho idade para ser mãe dele. Mas, assim, ele me trata como? Ele respeita... Não tem idade para ser mãe dele. Torto, não. Mas, assim, me trata com o maior respeito. E isso não se encontra. Essa verdade não se encontra hoje facilmente, assim, não. Então, gente, fique com a gente, porque nesse momento de reflexão, de análise, inspiração, nosso papo está muito bom, né? E tem tudo para melhorar, porque, coisa maravilhosa. Fique com a gente, 98,7 Rádio Aliança. Sintonia. Pela minha dor de poder, é pele preta. Eu sou quilombola, sim, senhor. De poder, é pele preta. Eu sou quilombola, sim, senhor. Mestre Aragão, que honra pro Arruda. Muito obrigado. Esse é o poder da pele preta. Meu sangue vem de Luanda, vem da senzala, vem da roda de samba, ou quem sabe de Palmares. Sou de todos os lugares, dos amores, dos tambores, dos altares, resistindo há tanto tempo, bem antes da lei de Isabel. Sob a minha melanina, uma lição. Operando em 25 watts para a região metropolitana de São Gonçalo, na frequência de 98,7 MHz. ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM. Orgulho de ser comunitária. Toda gestante tem direito a um parto feliz. Muito feliz, muito feliz. Um sistema de saúde em qualquer canto do país. Antes da hora de você dar à luz. Conheça atendimento que você vai ter no SUS. Que você vai ter no SUS. Gestante consciente, é isso aí. Vamos lá. Todos juntos pra saúde melhorar. Parto seguro, nascimento saudável. É a festa da vida em toda a comunidade. É a festa da vida em toda a comunidade. Essa é uma convocação. O Brasil precisa que você entre para o combate. O mosquito Aedes aegypti tá pegando. Não é que isso pareça uma guerra. Isso é uma guerra. Você é responsável pela sua casa, por avisar seus vizinhos e por ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja sua família. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Na internet, as crianças e adolescentes podem ser enganados por pessoas inescrupulosas. Essas pessoas fazem-se passar por jovens ou crianças da mesma idade para atrair o interesse com assuntos que agradam as suas potenciais vítimas. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. 98,7 Rádio Aliança FM. Esse samba é por todas as mulheres pretas do Brasil. Alô, Tijuca! Alô, Borel! Vamos lá! A hora é essa! Eu sou filha de uma dor que nasce no interior de uma realidade. Que sonho liberdade, me chamo da menina de Jesus, ele é também.
ruínas da vida, ilusões falidas por um sistema voz que tenta apagar nossa grandeza. Estamos de volta na Rádio Aliança FM com o programa Sintoniza Elas. E com a gente, a Luanda. Gente, Luanda. Porque eu falei Luana. Luanda Morgado. É Luanda. E o nosso amigo Diogo Drosa. Vamos bater um papo aqui com eles, vamos continuar batendo esse papo. Mas antes de bater esse papo, temos aqui um serviço de utilidade pública, uma informação necessária aqui, queridos ouvintes da Rádio FM 98,7. Olha, o cantor Augusto Araújo, nosso próximo convidado da Parada Cultural, teve seu carro roubado ontem aqui na cidade de São Gonçalo. O veículo é uma Blazer azul escuro, placa LCY 2828. Esse carro é fundamental para o trabalho do artista. Ele utiliza o carro para transportar os seus instrumentos e equipamentos de som para show, gente. É necessário que quem chegar perto do carro não utilize, não meta a mão, entre em contato com a polícia para poder, 190, para poder identificar o carro e ele conseguir esse instrumento de trabalho, porque o carro dele é um instrumento de trabalho de volta. Então fique atento, novamente, um Blazer azul escuro, placa LCY 2828. Agora vamos continuar conversando com esse povo maravilhoso. Antes ali, comentário ali. Povo, se liga na gente, tá todo mundo ligado ali, Vamos ver. Sheila Vieira falou, começou o melhor programa da Rádio de São Gonçalo. Maravilhosa. Maria José falou, boa tarde a todos. Programa muito bom. Kailane falou, muito legal ver esse trabalho que estão montando com o Quilombo A. Muito sucesso. Opa, obrigada. Mari Vieira falou, esse programa é maravilhoso. Grace falou, parabéns meninas, estou amando. Mari Vieira falou, viva a cultura, viva a arte. Viva, viva. Gente, deixa aí o seu comentário. Quem matou Odete Roitman? A gente precisa saber disso. Precisa, né, gente? Falando também que a nossa rádio é uma rádio comunitária e ela precisa da colaboração de vocês. Eu vou falar rapidinho o Pix, tá? Da rádio. O Pix é 21 978 902781. Vou repetir o Pix. 21 978902781. É isso, gente. Fique com a gente, colabore com a gente. E aí me lembrou aqui a Shirley falando da Odete deixar Roitman, de falar da Odete E falando assim que o Diego gente. tem que realmente deixar o registro dele lá na Globo, porque os tempos mudaram, né, gente? A gente olhando o antigo elenco da... Ih, não é da minha época, não. Sim, do Vale Tudo, não tinha elenco negro, né? Quando se falava, vai ter um trabalho X, as pessoas negras, elas nem se manifestavam, porque não eram escolhidas. E graças a Deus essa realidade está mudando, né? Estão olhando para a gente de outra forma e nós estamos aí gritando, se mostrando a nossa capacidade de realização, de voz, de falar, e por isso nós estamos aqui. Porque é aquilo que eu falei no início, né? Para ficar mais ou menos temos que melhorar muito. E estamos no caminho de melhora. Exatamente. Então é isso, gente. Beleza, e falando nessa melhora, nessa transformação, nesse processo de valorização às pessoas, independente de sua cor, nós temos aqui o Jesus. Jesus. Olha, a Paixão de Cristo, feito pelo Diogo Drosa. Diogo Drosa. Conta um pouquinho pra gente sobre esse cartaz, esse trabalho maravilhoso. Conta aí pra gente. Olha, gente, que lindo. Você levou um susto quando chamaram para ser Jesus Cristo? Olha, em 2019, quando eu fui para fazer o teste para a Paixão de Cristo, o diretor da Paixão de Cristo, ele é um diretor branco. E aí, ele, quando me conheceu, trocou uma ideia, ele falou assim, nossa, você tem um grande potencial para ser o Jesus. Aí eu olhei para ele e falei, eu? Aí ele, por que não você? Aí eu falei, não, é porque o que a galera fala, né? Ele falou, Diogo, não tem nada a ver, comigo não tem isso. E aí eu comecei a me apropriar, mas eu confesso que ainda antes de subir no palco, eu estudei muito texto, eu saía do ensaio que já era árduo,
ficava de madrugada em casa ensaiando, muito para interpretar tão bem, para que as pessoas, eu pedia, Deus, por favor, façam que as pessoas olhem para o meu trabalho e não olhem para a cor da minha pele. Por favor, por favor. E aí deu muito certo isso, 2019, e aí depois, 2022, só aconteceu essa questão do cara que nem foi assistir na internet, foi racista. Fazer um comentário. E é até estranho, né? Porque a gente fala assim, legal, uma lei de Hugo Drosa. Não é legal. Seria ótimo que não precisasse ter uma lei, né? A verdade é essa. Porque ele passou por um racismo. Exatamente. Aí teve a lei, a gente chegou a falar isso, tem uma lei, mas eu fico pensando, não é legal. No mundo do direito. É crime, né, gente? A gente precisa entender isso. No mundo do direito, nós falamos muito isso, né? As pessoas falam assim, que bom, agora tem. Não é que bom. Agora tem lei, porque é minoria, porque está em situação de vulnerabilidade. Se existe isso, é para garantir o direito básico, que é perante a Constituição nós temos direitos. Então, assim, não teria que ter necessidade de ter leis específicas LGBTQIPN+, no caso do negro, da criança que sofre violência, da mulher que sofre violência doméstica. Isso só existe porque essas pessoas são vulneráveis. E não adianta as pessoas virem com aquela teoria de que, eu também sofro, com todo o respeito, não independente de cor, mas assim, eu sofro racismo reverso. Olha, existe, né? Infelizmente, é uma discussão que não tem comigo. Me tira do sério, sabe? É algo assim que, quando a pessoa fala, eu falo assim, filha, não tem como sofrer racismo uma pessoa que não sofreu nenhuma situação de vulnerabilidade na vida, que nunca foi escravizada. Então, eu nem discuto. Isso me irrita. No outro dia eu ouvi, não lembro de que artista falando isso. O artista comentou e falou assim, gente, Pedro Cardoso deu uma entrevista no outro dia falando sobre isso, porque ele sempre foi de classe média alta. Sim, mas E ele falava assim, então ele falou assim, gente, eu não sei, eu não tenho lugar de fala, porque eu nunca vivi na periferia. E a mesma coisa, a pessoa que nunca sofreu um racismo estrutural, não foi escravizada, querer ter lugar de fala de racismo reverso. Né? E não brigo com isso. Eu simplesmente me irrito. Brigo definitivamente com a pessoa. Não, mas quando você passa, aconteceu isso comigo no mercado. Eu grávida, estava com meu filho que é especial, o mercado ficou pequeno para mim. E o cara que estava me seguindo era preto, eu falei, gritando, eu falei, ainda é preto, está me seguindo. Então, mas aí entra pode escolher o que você, eu não quero nada de... Olha. Mas sabe o que acontece? O racismo estrutural é tão... Ainda ficam falando da minha cor, mas sabe o que acontece? O racismo estrutural é tão entranhado que eu trabalhei em lojas de varejo, e isso eu digo, todas, sem exceção. Todas sem exceção. Né? Melhor falar assim, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. O gerente orienta o fiscal a seguir os pretos. Sim. E o fiscal preto é orientado a fazer isso. Eu sei porque a gente ficava com o pontinho no ouvido, ouvido ali, e era assim. E por várias vezes, quem furtava secador, alguma coisa, eram as meninas de classe média alta brancas. E só achavam, sabe quando? Quando a gente ia fechar a loja, as caixas vazias, e olhar na câmera quem pegava. Eu vou falar uma coisa, não sei se minha tia lembra, mas eu lembro muito bem disso. A primeira vez que eu presenciei um racismo foi com ela, na loja das Americanas. Na brasileiras. Ela recebeu, aí estava eu, você e minha prima, que já não está entre nós, de Beta. Enchemos o carrinho. Eu e Beta, feliz, cheio de chocolate, fiquei chateada, no final fiquei chateada. E tinha uma pessoa seguindo a gente, mas até então eu não entendi aquilo. Quando a minha tia chegou no caixa para pagar, aconteceu um constrangimento. Eu lembro muito bem disso. Ela abriu a carteira. Você lembra disso? E você falou, tenho dinheiro para pagar. Sim. Mas por conta do que vocês fizeram comigo, eu não vou levar nada dessa loja. Eu vou na loja vizinha. Ela falou isso, eu não vou levar nada dessa loja. Fechou a carteira, deixou o carrinho e a gente saiu da loja. E eu e Beta, minha prima, chateadíssima, porque o nosso chocolate ficou lá. Mas aí... nem entendeu a situação, eu ficou chateada pelo chocolate. Depois, vai passando o tempo, eu entendi aquilo.
Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando isso, nunca falei nem na família assim, porque a gente está falando muito sobre o racismo, e foi a primeira vez que eu venci o racismo, foi com a minha tia Mili. E a gente tem que falar assim, gente, porque persiste. Exato. Não é uma coisa que acabou, porque tem mas a agora lei, eu tem a lei X, Por que ficou seu chocolate? Continua aí, continua os nossos morrendo por nada. Primeiro atiram, depois exatamente. Para fazer essa força de fala, essa força de resistência através da arte, da cultura, a coisa vai criar mais força. Então a gente tem que estar sempre unido para minimizar a situação. E faz de uma forma bonita, consciência, né? Sim. Tentando modificar a forma de ver, o Diogo, entre outros atores, quando ela falou das novelas, eu achei muito engraçado, porque na nossa adolescência, tudo, né? Sim, nós vivemos uma adolescência que nós éramos cota de novela. Tinha que ter. Tinha que ter. Nós vivemos cota de novela. Isso é muito engraçado. Na Malhação tinha 2. Comercial tinha 1. Aí quando era. Por quê? Tinha um pretinho. Esse aí então foi histórico, né? Porque era destacável. E quando era no ator comédia, nós éramos os mais pejorados. Era aqueles, né? Começa do Mussum, né? Que hoje nós. Grande Otelo. Então, o preto só poderia aparecer sendo o bêbado, né? O traficante, o morando da favela, o cara do samba. Né? Papel de protagonismo. Nada. Naquela época o samba era muito recriminado. Exatamente, naquela época o samba era muito recriminado. No outro dia, com um amigo, ele me mostrou um samba, esqueci o nome das meninas, que é samba delas, samba pra elas, uma coisa assim. Samba delas. Acho que é samba delas. Samba delas. E tem 2 brancas. Aí eu brinquei com ele, eu falei, poxa, pela primeira vez, hein? Não somos cota. Aí ele é branco, ele falou assim, por quê? Eu falei, meu filho, a apropriação cultural que a gente já sofreu é tão grande, porque o samba antigamente era de malandro, era de marginal, né? Que a gente vê mulheres no samba, onde 2 são brancas, é a primeira vez que eu me sinto assim. Eu não quero nem entrar nesse papo, porque as escolas de samba hoje em dia é clarear tudo. Não, e vale o dinheiro, né? Mas isso está mudando, porque na escola que meu filho estudava, eram 5 alunos, eram 3 pretos. Sim. Eu achava isso tão bacana, que os pretos eram a maioria ali. Sim, e assim, mas isso, sabe o que acontece também? É quando nós descobrimos, nós pretos, descobrimos que nós, com a educação, nós conseguimos ir longe. Então, nós mudamos nossa percepção de mundo. Não, nós não tínhamos oportunidade. De fato, não tínhamos. E é por isso que a educação é muito massacrada. Exatamente. Porque é o caminho de transformação. É o caminho de transformação. E aí, governantes quer fazer como? Destruir a educação. Exatamente. E aí, quando nós descobrimos a ferramenta que é o quê? A leitura, a inteligência, a nossa capacidade de ir além, né? Ensinaram a gente legalzinho, sabia? Porque faziam assim, você tem que ser... porque a mamãe sempre falou assim, minha mãe está com 87 anos, olha só, você tem que estudar mais para ser melhor, se vestir melhor, e isso foi bom, mas nós que vivemos esse provar, foi bom para a gente. Porque a geração do futuro não vai ter que ficar provando muito, não. Eles já estão preparados. É aquela questão da lei. Eles estão com a lei hoje em dia, né? A educação antirracista, né? Necessária. Inclusive, você comentou da sua filha. É muito necessário a gente ter essa educação antirracista para as crianças terem o conhecimento da sua ancestralidade e se conhecer, ter a sua identidade reconhecida. Para não ficar com aquela história de que fulaninha tem cabelo liso, ela é legal. O meu, ruim. Sim. Não é, somos diferentes. E temos que aceitar e respeitar essa diferença e entender melhor ainda essas diferenças, reconhecendo as nossas identidades mesmo, a equidade, ancestralidade. A equidade a gente sabe que está longe de acontecer. Sim, né? A equidade nós sabemos que está longe de acontecer, mas a busca, por isso é constante, dos movimentos. Né? Eu já fiz parte de vários movimentos, me afastei por causa da faculdade, porque assim, uma coisa ou outra, mesmo assim, dá rumo, umas coisas para invento mais moda, né? Mas assim, a equidade, sabemos que está longe, mas nós já conseguimos hoje, sim, formar advogados mais do que antes, mais médicos do que antes,
Maricá tem um programa que é o programa Passaporte Universitário, do qual nós fazemos parte. Né? Nesse programa Passaporte Universitário, o estudante não paga a faculdade. Lugar nenhum do mundo tem isso. Aí, quando você fala isso, a pessoa fala, não, gente, você não estuda agora. Aqui, lá você não estuda porque você não quer. Porque você não quer. Né? Fora o esporte, fora vários incentivos. Você não faz porque não quer. Ah, mas não, é preguiça. Sabe? Aí já não dá para pôr mais a questão financeira, né, Diogo, como uma dificuldade. Porque você formar médico, advogado como nós, estamos ali no pé, né, quase se formando, enfermeiras. É necessário, está acontecendo. E está acontecendo, está funcionando. Está acontecendo. Psicólogos, né? Minha filha faz psicologia também. Então, assim, o caminho é esse. Cansativo, árduo. Mas agora eu acho que já está indo melhor. Vem Quilomboá para lutar. É verdade. Vem Quilomboá. Porque a gente já sabe o caminho, né? A questão é o Por isso que eu falei, espaço ensinar a gente direitinho. Né? O negócio de ser melhor foi tão bom que a gente aprendeu tão bem. A gente se tipo assim, se supera. A gente aprendeu tão bem que a gente agora supera. tá assim, ó. Se supera. É verdade. Perfeito. Quilomboá. Nunca mais vou esquecer. Deixa eu dar nosso Instagram, aproveitando. O quilombo, né? Nosso Instagram. Eu sou louca para ir num quilombo assim, que tem lá em Maricá. Maricá tem a Fazenda Pilar, na verdade, do lado. Também. No filme que eu faço a analogia que o quilombo... perdão. Para olhar para lá. Que eu faço a analogia do quilomboá é que mesmo tendo o quilombo do século XVII, a gente ainda tem o quilombo do século XXI, que são as favelas. Existem quilombos, existem comunidades quilombolas, sim, também no século XXI agora. Mas a favela do século XXI é um quilombo também, é uma resistência. Porque antes era o capitão do mato que invadia e prendia, matava. Hoje em dia, os policiais também fazem isso. Verdade, subjugam, né, demais os moradores. E assim, subjugam, nós lá vivemos aquela situação bem complicada, né? Porque assim, quando um amigo meu um dia, de fato, ele é uma pessoa que ele nunca teve, ele é uma pessoa totalmente liberto. Então, teve uma criação aberta, né? Os pais são não, o pai e a mãe, tudo aberto, não, homossexual, a mãe e o pai separados, cada um vive sua vida, cada um homem, uma mulher, enfim. Então, para ele, a cor é a mesma coisa que normal, né? Um dia ele falou assim para mim, Luanda, não sei por que ainda aí, por que essas coisas que para mim é normal, porque olha só, eu não vejo diferença entre mim, entre você e eu, entre tua filha, eu falei, olha só, eu vou te explicar uma diferença, uma diferença entre a criação do meu filho para a criação de um filho teu. O meu filho, com 5 anos de idade para 6 anos de idade, ele entrava numa loja já sabendo que ele não podia carregar mochila. O meu filho, com 7 anos de idade, eu não deixava ele chegar perto da coisa de doce. Por quê? Eu conheço a mãe que eu sou. Se o sujeito fiscal virasse e falasse assim, seu filho furtou, eu ia perder meu réu primário. Eu também. Entendeu? Então, você não teve que ter uma educação para o teu filho de 7. Meu filho hoje está com 16, ele não entra de mochila na loja. Até hoje? Até hoje. Ele está com a mochila da escola, ele deixa com um amigo dele que é branco, do lado de fora. Gente, mas isso tem que... Não ele pode entrar. É triste, né, essa realidade. Essa realidade é triste. Ele só entra com a carteira. Ele só entra com a carteira. Vocês para transformar. Junto com a educação, é claro. Então, assim, a diferença da minha educação, da minha criação, a filha dele lourinha, do olho azul, ele nunca vai ter que falar assim, não, filha, não, imagina, ela entra com mochila, ela carrega a boneca, ela puxa a boneca onde ela quiser, ninguém vai ligar. Mas é verdade. Infelizmente. Os meus filhos são brancos, eu nunca vi. Eles vão na loja, ainda mais que eles são muito assim, né? Eles vão pegar algum brinquedo e, de fato, até hoje, ninguém nunca viu, ninguém nem olha torto. Nem olha torto, nem é verdade. Olha torto. É verdade. Nem olha torto. Então, assim, algumas histórias, eu falei para o Diogo que eu gosto muito de escrever. Então, o Quilomboá provavelmente vai virar um livro. Não, provavelmente vai virar um livro. Provavelmente vai virar um livro. Vou juntar com o Diogo essa ideia. Provavelmente virar um livro.
que vai ter aí vai ser aprofundado mesmo, aí a gente vai conseguir fazer uma coisa detalhista, né? Trazer Mas toda... vocês vão pensar em falar com pessoas que passou pelo processo de Olha, racismo, eu acho que a ideia do quilombola é história. Sim, É a identidade de cada um. E essa identidade tem que ser exposta de uma forma legal. Como o Diogo tem um estudo interessante de pensamento para a TCC dele em relação à violência, ao negro, etc., né? A polícia, a abordagem, principalmente, essas coisas. Então, assim, eu acho que o Quilomboa pode ser que vire um livro, porque eu gosto muito de escrever e faço bem isso, e ele também. Então, e ele é o cara que é o artista, e a gente está vivendo um momento que a gente vai inovando, né? Vira história, vira leitura. E gente, tem uma acho amiga muito igual a legal. Luanda, porque ela fala tão bem, é tão bonita ela falando do Diogo. Apaixonada, É né? tão bonito isso, Tem uma amiga igual a Luanda. E nunca mais você vai errar. O nome da Vou errar professora nunca dessa- mais. Porque é tão... Gostei disso. Mas isso é o que ela falou, né? Eu sou professora de matemática, tá, Uhum. gente? Dou aula de matemática e física. Então, na física, opostos se atraem. Mas na vida humana, pessoas, semelhante atrai semelhante. Pô, pode se atrai, mas é tão difícil de manter. Esse equilíbrio. Mas até na você achar vida, o equilíbrio. O gente. real, na sociedade, a gente entende sim que é semelhante atraindo semelhante. Então a gente É isso percebe aí. que energia maravilhosa vocês têm e o quanto deve ser bom aquele A gente espaço, briga, tá? Não que eu seja oferecida. A gente briga. Eu adoro falar que eu sou. Não que eu seja oferecida, mas vocês também. Eu posso virar amiga de vocês. Se Pode. vocês quiserem. Pode. Eu gostei Já da- somos, do- né? Da Já energia, lá no Instagram, gostei. né? Já virei amiga. Você pode falar, ser você pode amigos. falar de mim também. Fala. Tá carente. gente. Advogada. Não, era advogada, já viu? Né? É tão bonitinho, gente. É porque assim, Meus amigos tinham que ficar com vergonha disso. Sabe? Eu tô Não, aqui, ao vivo, Pedindo, tá carente, Alguém falar amigos. isso aí, Que isso, cara? E aqui Filma tem isso comentários aí. ao vivo, Meus né, amigos. gente? Olha os amigos da Chile, ó, carente. Tá carente. Cadê os Olha amigos só. da Chile, Meus gente? amigos, Chile tá fala de mim, carente. igual ela fala assim do Diogo, que é tão bonito. Eu sou uma pessoa legal. Ela é legal, amigos. Não, mas brincadeira à parte é porque tá me chamando muita atenção, porque tá muito. Não tá, não. É bonito, gente. Mas ela você fala. percebe que ela entrou de cabeça porque acreditou, viu algo diferente, possível de acontecer, grandes possibilidades, isso é maravilhoso. Então eu não acredito, vai acontecer. Vai acontecer. E assim, eu sempre, minha filha que fala, mãe, você nunca vi, que você cai nas coisas, você compra a ideia, cai para dentro da ideia, mas você cai de verdade, né? Eu estou como, né? Eu falo que eu estou como diretora jurídica de uma ONG, que é a Moriarte, em Maricá, que é uma ONG de crianças. Isso, fala um pouquinho dessa ONG aí pra gente. A ONG Moriarte, ela já existe há 9 anos, mas em Maricá ela está oficialmente desde 2022. Né? O presidente é o Jorge, Raquel. Não sei se eles estão conseguindo ver, porque hoje é dia. Eles tocam samba também, tem um grupo de samba. Então hoje é o dia da arrumação. Deixa ela gravar, depois eu mando para eles. E o que acontece? É um projeto de crianças, né? Que o maestro Jorge ensina música mesmo, música com instrumento, trompete, música mesmo tipo fanfarra mesmo, uma orquestra que ele construiu com muita luta, né? E hoje nós estamos, ele me convidou há 3 meses mais ou menos, foi 3 meses, a fazer parte do departamento jurídico, da diretoria jurídica da ONG. Eu estou lá hoje nessa função. Nós estamos agora, já tem CNPJ, a ONG, tudo, nós temos um espaço que nós damos ensaios para as crianças em Guaratiba, perto da escola Tatiana, ali em Guaratiba, às terças e quinta, terças e quinta. E no dia 25/10, tem um convite aberto a vocês, a quem quiser, de São Gonçalo, onde for. Nós vamos estar a partir das 8 da manhã, lá na Praça de Bambuí, em Maricá, com uma ação social. Vai estar tendo aferição de pressão, atendimento jurídico, e o objetivo nosso principal é estar organizando as pastas dos alunos, documentação toda. Né? Nós temos 70 crianças, mas como eu peguei essa parte jurídica, e os pais quase sempre estão muito presentes
na hora dos eventos, então é o momento da gente pegar o restante da documentação que falta, porque a gente tem que ir entregar isso a Conselho Tutelar, tudo, em busca do que a gente que já temos como crescimento para o ano que vem, né, de fundo municipal, estadual e federal. E o que mais? Vai começar às 8, acaba às 11, vai ter as crianças, um café da manhã lá para dar uma reforçada, né, na galera, um aulão de capoeira, o atendimento e finalizando com o bloco da 90, que é um bloco muito bom lá, para finalizar. O pessoal, aí 11 e pouco, o pessoal já quer curtir um churrasquinho, samba começa, engrena e até 11 e pouco, meio-dia. E vai ter também glicemia, quem quiser lá, aferir a pressão, glicemia. E isso também em parceria Outubro Rosa, né? Então, é o projeto da ONG, Ação Social da ONG Amor e Arte, em solidariedade aí Outubro Rosa. Mas vocês trabalham lá com criança, adolescente? Crianças e acho que até 12 ou 13 anos. Crianças e adolescentes. Isso. A gente tem uma creche também. Mas é a primeira infância. De 3 a 5 anos, que eu gosto de falar, que é importantíssimo falar. A nossa creche é comunitária. 43 anos vai fazer agora. É a primeira creche comunitária da cidade de São Gonçalo, da qual eu atualmente sou a presidente. Né? A minha tia está lá fazendo a parte pedagógica, a coordenação pedagógica da creche. Dando aquele apoio. E é cansativo, mas é muito legal trabalhar com criança. Quando a gente começa a ver o desenvolvimento. Primeira infância. Sim, primeira infância é muito importante. E o maestro, ele tem uma coisa muito legal, que é de passar as músicas tradicionais, a música com cultura, né? Então, aquela história, acaba que olha só, não sou artista, mas estou sempre dentro, né? Acaba que você vê crianças de 3, 4, 5, 6 anos começando a tocar. E é tudo muito no suor, sabe? Os pais colaboram com um pouco, mas o maestro Jorge consegue os instrumentos, leva os instrumentos. É tudo muito suado, não é pouco não. Tudo bem, bem sacrificante. E vamos ter que dar uma paradinha aqui para o comercial, mas fique com... Meu sangue vem de Luanda, vem da senzala, vem da roda de samba, ou quem sabe de Palmares. Sou de todos os lugares, dos amores, dos tambores, dos altares, resistindo a tanto tempo, bem antes da lei de Isabel. Sob a minha melanina, uma ambição cruel. Não sou o que você pensa, nem tampouco quero ser uma frágil recompensa nessa guerra. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. O mundo inteiro ouve a Rádio Aliança FM através do nosso site www.radioaliançafm.com.br. Não perca tempo, acesse, mande sua mensagem e participe com a gente. Essa viagem pode acabar mal. O crack causa destruição de neurônios e provoca a degeneração dos músculos. O usuário fica com aquela aparência esquelética, costela e ossos à mostra, braços e pernas finos. A droga também inibe a fome. Os usuários só se alimentam quando não estão sob seu efeito narcótico. Vão definhando até a morte. Fique esperto. Diga não. Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança. Esse samba é por todas as mulheres pretas do Brasil. Alô, Tijuca! Alô, Borel! Vamos lá! A hora é essa! Eu sou o
Estamos de volta na rádio Aliança FM 98,7 com Sintoniza Elas. Beleza. Bate-papo maravilhoso. Engasgou com esses tua dois sede. convidados aqui maravilhosa. A Luanda. Nunca e mais. Diogo Drosa. Maravilhoso. Então, assim, o trabalho de vocês tem um papel importantíssimo para a sociedade. É isso que a gente está batendo esse papo aqui desde sempre, né? E como que vocês acham que vai repercutir para os jovens que precisam ouvir vocês ou conhecer esse trabalho? Como é que vocês acham que isso vai fluir? Fala pra gente. Tem uma perspectiva, né? Eu acho que, assim, só de no cinema a gente tá com, acho que 98% do elenco preto já é uma representatividade, né? Porque sempre que uma criança vê ali, fala, nossa, olha lá, tem um cabelo igual o meu, isso já é uma representatividade. E mostrar que no século XVII aconteceu de ter um quilombo e que o povo resistia fugindo e que hoje nós temos direitos reconhecidos e que estamos lutando cada vez mais, por mais que tenha uma certa semelhança de opressão, eu acho que dá mais vitalidade, mais força para o povo, né? Falar, caraca, lá tem um jovem preto que estuda direito no século XXI. Eu quero estudar direito também, é possível. E eu quero estudar direito e trabalhar dentro da minha comunidade, fazer parte ser, como é que fala, o social, assistente social dentro da comunidade. Dos movimentos sociais, né? Prestar líder social, comunitário. Porque assim. Associação dos moradores. Isso. Porque assim. Ser uma referência. Isso. Né? Nós vamos sentindo essa referência em cada pedaço da nossa mudança de vida. Né? Eu, há 6 anos atrás, eu como profissão, sou corretora de imóveis. Sou professora formada, mas nunca exerci. Então, eu me vi desempregada, veio pandemia e uma situação muito difícil na minha vida. Eu falei, eu sempre fui boa para vender, vou voltar para a vida de corretora de imóveis. Eu comecei como corretora de imóveis achando que eu estava brincando de casinha, gente, de verdade. E, de repente, eu me deparei fazendo algo que eu amo. Então, me deparei fazendo algo que eu amo, sendo boa no que eu faço, e você vai criando uma identidade nas outras pessoas que estão começando em todos os sentidos. Porque viver profissões que são de... Hoje nem tanto, mas há um tempo atrás, 80% dos corretores eram homens. Sim. Então, entendeu? Hoje não, as mulheres estão... deram uma reviravolta. A imobiliária que eu trabalho são 60% de mulheres. Entendeu? Então, entre outras que eu conheço. E depois você vê que você pode fazer essa mudança, isso em todos os patamares. Né? Dentro da nossa ideia de quilomboar, dentro da continuidade do jovem que vai olhar e falar assim, me identifico com aquele rapaz ali, ele também faz direito de verdade, aquele rapaz ali, ele é ator, ele faz direito de verdade. Aquela moça que está ali, que social media, né? São lideranças, né? São lideranças que sabem fazer. Ela faz direito, mas ela também é mãe, ela também consegue trabalhar num filme, ela entendeu? Então, isso vai virando referência para os mais novos. E eles vão crescendo com o que a gente quer. Com essa parada de mudança. E hoje em dia a gente precisa disso, né? Porque a internet está em alta para as criançadas. Então, o que a gente puder fazer para mudar... Isso que a Luanda falou assim, agora, assim, da criançada, de ser referência, eu participei de um festival que teve em Maricá, chamado Festart, eu fui jurado. E aí, eu fiquei muito emocionado. De criança? Vai dar para todo mundo. O festival de arte, de teatro, das crianças de escolas, né? E aí eu fui ser o jurado, e aí quando eu cheguei, né, quando eu recebi, falei, no Bem-vindo, foi a escola onde tudo começou.
Então, quando eu cheguei naquela escola, eu peguei e falaram, aqui temos o jurado Diogo Drosa. E aí eu peguei o microfone na hora e falei para todas as crianças, né, que a minha história começou ali. E a de muitos aqui também pode começar aqui. Eu falei, não desistam, o homem é do tamanho do seu sonho. Falei para eles, contei um pouco da minha trajetória, para que eles vejam também, se inspirem e vejam que... Aí falei para os professores também lá, vocês são muito importantes em parte da formação do caráter do ser humano. Porque, assim, minha mãe foi excelente também na minha vida. Eu nem falei, mas minha mãe, ela nunca me deixou desistir. Porque quando eu fiz 18 anos, que eu fui morar um tempo com meu pai no Rio, eu falei com a minha mãe, eu vou servir o exército, porque todos os meus irmãos serviram e meu pai quer que eu sirva. Ela falou, como é que é? Você sempre falou pra mim que queria ser ator. Eu paguei cursinhos de R$10 pra você. Sentiu traída. De R$20. E agora você vai fazer? Adorei. Seu pai nunca te mandou pensão, filho. Eu pagava seus cursos. Aí eu, ai, mãe, só precisava ouvir isso mesmo. Eu não vou... Libertador. Mas o meu pai é maravilhoso também, tá, gente? Meu pai, na época, não pagava pensão, porque ele não tinha condição. Mas ele foi um pai presente. Mas é o que vocês falam, né? A verdade liberta, né? Quando você coloca essa questão de orientar os jovens, para que eles conheçam o que está acontecendo agora, em 2025, e tenham noção do que aconteceu antes. Sim. Que somos parte de um povo que foi resistência, que é resistência. Sim. E é necessário estar se mostrando o tempo todo, comparando, se entendendo. Porque até então, se não tiver essa clareza de conhecimento, a coisa fica ofuscada. O que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Quando a gente começa a abrir o leque do conhecimento, tudo se transforma. E é exatamente isso. Parabéns para vocês. É exatamente isso. Quem não é visto não é lembrado, e é sobre isso. Eu sempre falo isso lá em casa, né? E com alguns amigos, a pessoa pensa que vai se aparecer, não é sobre isso. Eu falo, verdade. Quem não é visto não é lembrado, porque ser esquecido a gente não pode deixar acontecer. Eu fiz muito isso na creche. A creche ficou muito tempo muito esquecida. Tá tendo, eu tô lá, eu posso estar lá no fundo, mas na hora de assinar ele tá lá, ó, obra social do Boa Sul. Isso. Então eles começaram a ver de novo a obra social do Boa Sul. Porque quando que eu peguei a presidência, eu comecei a participar das reuniões, eu ouvi muito, a creche está funcionando? Funcionando, Nossa, aquilo me dava uma dor. Tem gente que torce tanto para dar errado, que a pessoa fala, nem pensa no que ela está falando, mas parece que já está torcendo contra. Sabe? E a oração, porque a palavra tem poder, né? Sim, gente? sim. Eu sempre falo, a palavra gosto de minimizar. Agora a gente também vai ser vista, porque a gente vai lá em vocês, a gente vai ali, vamos lá, a gente vai aparecer aí. Isso aí. Apareçam, apareçam lá mesmo assim, olha só, vamos fazer um bate-papo, vamos a Maricá, fazer um bate-papo lá, foto, bater um papo, trocar uma ideia, porque assim, o visto tem que ser visto sempre. Não, a brincadeira à parte, um dos motivos que a gente quis fazer o programa é exatamente dar voz para o povo. Que não é visto de uma certa forma, né? Mas não que vocês não sejam, né? Essa coisa da consciência através da arte. Então a nossa ideia é essa, de dar voz, fazer a pessoa aparecer, dar visibilidade para as pessoas. Lógico que eu já ouvi e falou assim, mas você está começando agora, não tem problema. A gente está começando agora junto com eles. Não, eles estão começando agora também e nesse começar, a gente vai longe. É o que a gente quer. Esse braço é que é legal, né? Porque um braço, se vocês verem, um braço de vocês conosco, por intermédio do Ricardo, da Minhas Cobrinhas, e nessa união nós estávamos também querendo mostrar, eu falei para ele, Diogo, porque ele estava tão concentrado na questão de produção, direção, não sei o quê, eu falei, Diogo, a gente tem que mostrar que existe um trabalho, e de alguma forma... Dar curiosidade para as pessoas. Dar curiosidade para as pessoas. Não, vamos lá, vamos acompanhar, vamos ver. Até o filme acontecer, nós temos que aparecer de qualquer forma, em qualquer local que seja bacana, do mesmo princípio. Perfeito. E é isso. Porque não adianta a gente estar começando... no YouTube, gente, ó. Percebe aqui, ó. Compartilhar para todo mundo. Então você que recebeu o nosso convite e não respondeu a gente, fica aí a dica aqui, ó. Diogo Drosa, Luanda, participando do nosso programa. Luanda Morgado. Fazendo um trabalho excelente, estão aqui. Isso aí. Rádio Aliança. Rádio comunitária, mas no programa Sintoniza Ela. É isso aí. Eu queria só falar o nome dos atores que estão envolvidos, porque eu esqueci, na hora só falei da equipe técnica, né?
Nós temos a Juliana Abreu, que é uma atriz lá de Maricá, muito talentosa, que foi para Cuba. A Duni Benton, que é uma mulher preta de movimento da cidade, é uma atriz formada, professora. O Luiz Delfino, que já foi do Nós do Morro também, que está lá em Maricá. A Jéssica Bordini, que é do Rio, que está vindo integrar o elenco. Eu, que estou no elenco. O Kiko Vernier, que é o Obá. O Senza Costa, que é um artista do Rio, que também já fez muitos trabalhos grandiosos. A Penha Henriques, que é uma senhora que a gente descobriu ela no curso do Zé de Abreu. Falei, vamos chamar essa senhora para atuar com a gente, ela vai ser a mãe da Soraya. A Jo Borges, que é uma cantora de sucesso em ascensão lá na nossa cidade. Já participou do The Voice. Já participou do The Voice, é conhecida aí no Brasil. Quando eu convidei ela para o projeto, ela leu e ela falou, eu estou emocionada, porque eu estive na África e parece que uma coisa está me conectando com a outra. Olha, a vibração, como é que é? Aí, o Fábio Novak, que é lá da cidade também, que vai fazer o Senhor. Alice Horta, que é a sobrinha do Fabiano Horta, do ex-prefeito da cidade, e filha da Raquel Simões, uma artista da cidade. E o Rodrigo Ramos, que é o amigo da Luanda, que é ator, já faz vários trabalhos. Então a gente está com um elenco aí bem preparado para... Aí a gente percebe que as pessoas estão saindo do outro lado da bolsa, igual as pessoas gostam de falar, para poder vir para cá, para fazer teatro. Olha que legal. A gente não precisa ir para o outro lado da bolsa. E deixa eu falar nosso Instagram, antes que eu esqueça. Sim, o nosso ponto está terminando, mas ainda tem um tempinho aí pra gente. Só vou passar. Pra gente falar dos apoios que vocês precisam, dos incentivos. Isso, aproveitar tudo. Vamos trabalhar isso também para vocês mostrarem pra gente, mostrar para os ouvintes. A produtora... Nosso Instagram, tá? Produtora Elenco Invisível. É o de cima, Elenco Invisível Produtora de cima. É isso. Elenco Invisível, inverso, desculpa. Elenco Invisível Produtora, quem puder segue lá. Nós vamos estar colocando make-off, vai estar colocando algumas filmagens, vai estar colocando uns spoilerzinhos, porque a ideia é que as pessoas entrem dentro do filme com a gente, entrem dentro do culto, se envolvam, tem aquela curiosidade, até o lançamento, todo mundo fica, né, com aquela curiosidade,zinha, né? Então, nós vamos estar colocando esse material aí no Elenco Invisível Produtora, tá, gente? Já tem alguma coisinha lá, só uma pitadinha, e nós vamos estar sempre ali alimentando a página. E se quiser também enviar o e-mail e pedir para enviar o projeto completo, o e-mail é elencoinvisível@gmail.com. E se quiser contribuir, porque a gente precisa comprar alimentação, a gente precisa pagar combustível, até de uma van que vai estar disponível para levar o material. Tem muito material que a galera, de filmagem, que isso dificilmente acontece no cinema, mas Deus, ele abençoa sempre as pessoas que fazem o bem. E Deus abençoa a gente, né, Luanda, dentro desse projeto, porque a galera está trazendo câmera profissional que é cara e falando, não, se jogando, né? Meu amigo, ele vai me emprestar, tá aqui, ó, Diogo, tem isso, mas a gente precisa que pague o Uber para locomover, porque eles não podem trazer isso no ônibus. Então, assim, porque alugar esses equipamentos é muito caro para a galera que é cineasta, que entende do cinema. Então, vou deixar o Pix, se alguém se interessar, quiser fazer uma contribuição de qualquer valor, já ajuda, tá bom? O Pix é o CNPJ 43 688 136 000 149. Tá no nome de Diogo de Oliveira Rosa dos Santos, no Pagamentos. E aí, caso queira enviar um e-mail para que mande um projeto mais detalhado, me manda aí a planilha, o orçamento, porque eu quero entender, vou apoiar isso aí, mas eu quero entender. elencoinvisível@gmail.com. Ou pode mandar no nosso Instagram também, lá no Message, né? No direct, que a gente vai acompanhando. Mais uma vez, eu não tenho como mensurar essa oportunidade para todas as partes, né? Porque acaba que nós viemos, assim, de verdade, a nossa alma fala tão forte em relação ao que a gente gosta, de que eu não fiz um script. Aí depois fui me tocar
que eu não notei nada, né? Eu cheguei aqui, eu falei assim, pô, na cara, na coragem. Ela ainda falou isso assim, aí acontece como todas que... as vezes comigo. Ela falou assim, como que você tá hoje? Eu falei assim, tô bem, porque parecia que eu tava assim, bem. Na hora que eu cheguei aqui, eu falei assim, acho que eu não tô muito bem, mas eu fiquei bem. Então, assim, desejo sempre sucesso a vocês, Deus abençoe todos nós. Nós, essa é a primeira vez, vamos estar juntos em outras oportunidades, com certeza, porque a aliança literalmente que se une, né? São alianças, então essas alianças são importantes para todo mundo. Claro que no dia do lançamento vocês vão estar. Dia 25 de outubro, se quiserem ir lá para fazer uma gravação da ONG, se tiver alguém 25 de outubro para conhecer a ONG Amor e Arte, fiquem à vontade também, tá? Para estar conosco, vai ser um local público, na praça, próxima à orla ali de Bambuí, das 8 às 11 da manhã. Toma um café da manhã com a gente também, tá bom? É isso. Beleza. Se vocês deixarem, eu queria falar, a sinopse é muito breve. Pode falar. Eu falei mais ou menos como é a história, mas tem uma sinopsezinha. Que a gente ia perguntar, né? Como é que está andando esse processo aí, os passos a passo. Pelo menos, claro que não vai dar o spoiler todo, mas mostrar como é que está vindo aí, como é que são os passos, o que vai acontecer. Então, a sinopse assim, da história, né? O título é Quilomboá, 2 vidas, 2 séculos de distância, uma mesma e continua a luta pela liberdade. Então, no século XVII, o pequeno Zumbi, de 8 anos, se afasta dos limites seguros de seu quilombo. Em campo aberto, ele encontra Sofia, a filha do senhor de engenho, e uma amizade pura e proibida floresce entre eles. Mas quando essa relação é descoberta, o perigo iminente ameaça a existência de toda a comunidade quilombola de Zumbi. No século XXI, na comunidade de Quilomboá, o jovem Zumba, um brilhante estudante de direito, transforma seu celular em uma arma. Ao seu lado está sua amiga Soraya, que também reside na comunidade e o apoia incondicionalmente em sua luta. Através de lives nas redes sociais, ele denuncia a violência policial que aterroriza sua favela. Enquanto sua mãe teme que ele se torne a próxima vítima e a mãe de Soraya a proíbe de andar com ele devido à exposição ao risco, Zumba se recusa a recuar. Ele não desistirá e está disposto a resistir e lutar pela sobrevivência de seu povo. Essa é uma sinopse do nosso... Arrasou! Maravilha! Aí a gente já consegue perceber o recado mesmo que você está querendo passar para a sociedade, para os jovens, né? E assim, já que nós temos os nossos ouvintes... Eu sou tipo a mãe da Soraya aí, ficar nervosa, meu filho com uma pessoa... que fica filmando a policial, eu ia ser a mãe da Soraya. E a mãe dele também. Sou nesse estilo a mãe aí, dele é braba com ele também, porque a mãe dele, né? Isso é interessante. Ele. Mas fala aí, qual conselho você daria para os jovens que queiram produzir, que acham, poxa lá, o Diego fazendo. Será que eu posso fazer também? Pode, pega uma van. Fala aí, como dar essa inspiração aí para os jovens? Assim, a gente hoje em dia está vendo assim, se eu tivesse nascido nessa geração de agora, que eu acho que é a geração Z que falam, né? Eu acho que eu já teria bombado na mídia, né? Porque a galera já nasce com a ferramenta na mão. Então, se você tem uma ideia, se você, eu queria produzir, mas eu tenho vergonha, não, se joga, porque se você olhar na internet, a galera tem, hoje em dia a gente tem aplicativo para editar vídeo, a gente com o celular na mão pode fazer diversas coisas, pode fazer diversos personagens. Tem muita gente ganhando dinheiro. Então, assim, eu quando eu comecei na escola fazendo teatro, na igreja, depois na escola, e as roupas eu pedia para a costureira fazer com o TNT. Eu botava a cara para os meus amigos e nem esquentava se ia sair algum detalhe errado ou não. E aí eu fui me aprimorando. E aí, hoje em dia, eu estou produzindo cinema. E ainda tenho muito que melhorar, porque a gente vai terminar o filme, vai fazer e sempre vai olhar e falar, poderia ter feito aquele detalhe sempre, melhor. Né? Mas aí depois é necessário também. Vai vir outra ideia. Autocrítica é fundamental, né? E a gente vai amadurecendo. Então, nunca achem que, não sou capaz, porque todos nós somos capazes. Maravilha. Se a gente pensa e age, a gente consegue. E sempre aperfeiçoando. Não, mas aquele estava errado naquilo, então vamos lá, melhora.
E mesmo que alguém falar para vocês assim, impossível, eu sempre costumo dizer que eu vou ser milionário, porque eu vou ajudar minha mãe, meu pai, meus irmãos, e eu vou ser. E muitos amigos meus já riram. Vou te ajudar também, Luana. Aí vou ajudar a rádio também, mas a rádio já vai estar muito bem. Vai ter creche comunitária para ajudar. A Luanda vai ser empresária, então tá você ficando rico, eu tô bem. Anjinho dizendo amém, já vai acontecer. A Luanda vai ser empresária, então aproveita aí que a fala dele maravilhosa, reforça só para falar daquela questão da parceria. Ninguém faz nada sozinho, tudo isso vai acontecer como? Buscando amigos, é isso, gente. fechando. Vamos sempre, eu falo o seguinte, na base da parceria, quem quiser que nós levemos o trabalho para mostrar em outros lugares, a gente leva também. Se Diogo não puder, eu vou, mas ele vai poder. E nós vamos levar aonde tiver que ir. Cultura e arte, quilomboar e o que vier pela frente. Precisamos de parceiros que fechem com a gente, que possa contribuir. Não posso com dinheiro, mas posso divulgar o trabalho de vocês em tal lugar. Posso fazer isso. Tá ótimo, já vamos conseguindo uma ponte, né? E isso é legal. E dando o gancho dos jovens, eu que tenho 2 adolescentes, eu vou falar o seguinte: escutem os mais velhos. Então, assim, nunca se sabe tudo. Aprenda, construa, invista naquilo e escutem quem sabe mais. Porque a sabedoria está sempre dos mais velhos. Ninguém sabe tudo. Eu não sei nada. Falei para ele, olha só, esse negócio de artístico não é comigo não, vocês que são. Mas eu sei fazer o quê? Eu sei organizar, eu sei direcionar, eu sei divulgar, eu sei fazer parceria. Então, me deixa com o que eu sei, né? Cada um no seu quadrado. Tá joia? Então é isso, gente. Obrigada, tá? Isso, a garantia vem da persistência, né? Então nós estamos encerrando aqui nosso bate-papo. Dá tempo para eles falarem novamente? O arroba. Isso, o arroba. O Instagram, vamos lá repetir. Elenco Invisível Produtora.